Aos 69 anos, Dwight Yoakam finalmente conta a verdade sobre Buck Owens. Dwight Yoakam nasceu. Dwight David Yoakam em 23 de outubro de 1956 em Pikeville, Kentucky, e foi criado em Columbus, Ohio. Yoakam cresceu imerso nas influências de artistas clássicos da música country, como Buck Owens, Merle Haggard e Hank Williams. Desde cedo, ele se sentiu atraído pelo som da cena country de Bakersfield, um estilo definido por guitarras Telecaster vibrantes e honestidade emocional crua. E um inegável senso de individualidade. Essa exposição inicial se tornaria mais tarde a base do som característico de Yoakam, um som que uniu o country tradicional às sensibilidades modernas, garantindo que o espírito da música country genuína continuasse a prosperar em um cenário musical em rápida transformação. No início da década de 1980, após dificuldades para se firmar em Nashville, onde sua abordagem tradicional demais entrava em conflito com a tendência pop country polida da época, Yoakam tomou a ousada decisão de se mudar para Los Angeles. Ali, ele encontrou um lar improvável entre músicos punk e rock que apreciavam sua autenticidade e espírito rebelde. Apresentando-se em clubes ao lado de bandas como Los Lobos e Ex-Yoakan, ele criou um som que ressoava muito além das fronteiras do gênero. Seu álbum de estreia de 1986, Guitars, Cadillacs, etc., tornou-se um marco, conquistando a aclamação da crítica e o levando ao estrelato instantâneo. Canções como Honky Tonk Man, Guitars, Cadillacs e It Won't Hurt exibiam sua voz inconfundível. Um timbre nasal e emotivo que parecia evocar os fantasmas da era de ouro da música country, ao mesmo tempo que soava totalmente fresco e atual. A carreira de Yoakam floresceu rapidamente e ele se tornou um dos artistas country de maior sucesso do final dos anos 1980 e 1990. Álbuns como Hillbilly Deluxe, 1987, Buenas Noches, From a Lonely Room, 1988, e This Time, Millie, 1993, solidificaram sua reputação como tradicionalista e inovador. Sua música frequentemente explorava temas como desgosto, solidão e saudade. Mas ele os interpretava com uma desenvoltura e um estilo únicos, muitas vezes vestindo suas características calças, jeans justas, botas de cowboy e chapéu de aba baixa. Por trás de sua imagem, no entanto, havia um verdadeiro artesão. Yoakam escreveu e coescreveu muitos de seus sucessos, prestando atenção meticulosa aos detalhes da melodia e da narrativa. Canções como A Thousand Miles From Nowhere, Fast As You e Ain't That Lonely Yet permanecem atemporais, falando a gerações de ouvintes que encontram conforto e verdade na honestidade de sua música. Além do sucesso na música, Dwight Yoakam também se provou um ator notavelmente talentoso. Trago para as telas a mesma intensidade e autenticidade que demonstrava nos palcos. Sua estreia no cinema em Sling Blade, de 1996, onde interpretou o personagem assustadoramente realista Doyle Hargraves, foi aclamada pela crítica e pelo público. Em seguida, vieram papéis memoráveis em filmes como O Quarto do Pânico, Adrenalina, Logan Lucky e Os Irmãos Newton, demonstrando uma versatilidade que poucos esperavam de um cantor country. A carreira de ator de Yoakam acrescentou outra camada à sua identidade artística. Ele não era apenas um intérprete, mas um contador de histórias em todos os sentidos da palavra, capaz de expressar emoções profundas, seja através da música ou do diálogo. Ao longo de sua longa e premiada carreira, Yoakam conquistou vários prêmios Grammy, emplacou singles no topo das paradas musicais e conquistou o respeito de colegas e fãs. Apesar dos elogios, ele sempre se manteve fiel ao seu amor pela música e ao respeito por suas raízes. Frequentemente, ele acredita artistas como Buck Owens e Merle Haggard por moldarem sua filosofia musical. E suas colaborações com Owens, especialmente o sucesso Streets of Bakersfield, simbolizaram uma passagem de bastão geracional. A capacidade de Yoakam de reviver e reinventar o som de Bakersfield não só revitalizou o legado de Owens, como também apresentou a essência pura e autêntica da música country a um novo público. Como artista ao vivo, a energia de Dwight Yoakam é lendária. Seus shows combinam um virtuosismo eletrizante com emoção genuína, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo nostálgica e vibrante. Seja em apresentações em locais intimistas ou para milhares de pessoas em grandes festivais, ele domina o palco com carisma e convicção, sua voz carregando o peso da experiência e a alegria da criação.
Para muitos fãs, uma apresentação de Joachim é mais do que um simples show. É uma jornada pelos altos e baixos da vida, contada por um artista que viveu cada palavra que canta. Em 1992, Dwight Yoakam, já uma das figuras mais distintas e aclamadas da música country, iniciou um relacionamento de grande repercussão com a atriz Sharon Stone, uma das estrelas mais glamorosas e comentadas de Hollywood na época. O romance dos dois tornou-se imediatamente um assunto muito comentado entre jornalistas de entretenimento e fãs, principalmente porque a união do cantor de Honky Tonk do Kentucky com a elegante atriz indicada ao Oscar parecia tão improvável e fascinante. Joachim e Stone apareceram juntos na cerimônia do Oscar daquele ano, chamando a atenção no tapete vermelho. A química entre eles atraiu muita atenção da mídia, com fotógrafos registrando cada olhar e cada sorriso compartilhado. Os tabloides avidamente acompanharam o breve relacionamento, criando histórias de como a estrela country e o ícone glamouroso do cinema estavam unindo os mundos de Nashville e Hollywood. Logo começaram a circular rumores de que o álbum posterior de Joachim, This Time, um de seus trabalhos mais introspectivos e musicalmente ricos, continha canções inspiradas em Stone ou nas emoções que cercaram o breve romance. Joachim, no entanto, negou veementemente essas alegações, esclarecendo que, embora admirasse Stone e valorizasse o tempo que passaram juntos, o relacionamento durou apenas cerca de 5 semanas e não influenciou sua composição musical da maneira que a imprensa sugeria. Ainda assim, os boatos contribuíram para aumentar seu mistério, pintando-o como um trovador rústico e um enigma romântico dividido entre a fama e a autenticidade. Em 1994, 2 anos após o término de seu relacionamento com Stone, Joachim conheceu a personalidade da MTV Karen Duffy em uma animada festa em Hollywood. Duffy, conhecida por sua sagacidade, inteligência e charme em frente às câmeras, rapidamente se conectou com o senso de humor peculiar e o espírito criativo de Joachim. Os dois começaram a namorar logo depois, e o relacionamento se tornou mais uma fonte de fascínio para os fãs e a mídia. Diferentemente de seu breve romance com Stone, a parceria de Joachim com Duffy durou mais tempo, cerca de 2 anos, e pareceu refletir uma compatibilidade mais profunda. Ambos estavam profundamente envolvidos em suas respectivas carreiras artísticas e compartilhavam uma curiosidade pela interseção entre cinema, música e cultura pop. Frequentemente eram vistos juntos em eventos, com o estilo clássico de cowboy de Joachim contrastando, mas complementando, a sofisticação urbana de Duffy. No entanto, em 1996, o relacionamento chegou ao fim. Embora nenhum dos dois tenha falado publicamente sobre os motivos da separação, relatos sugerem que suas agendas profissionais lotadas e trajetórias de carreira diferentes contribuíram para o término. Mesmo após a separação, ambos expressaram respeito mútuo, e os fãs frequentemente lembram desse período como uma das fases mais estáveis e felizes da vida pública de Joachim. Muitos anos depois, após décadas dedicadas à música e à atuação, Joachim encontrou o amor verdadeiro em Emily Joyce, fotógrafa profissional e companheira de longa data, que esteve ao seu lado por mais de uma década antes do casamento. O casal se casou em 4 de maio de 2020 em uma cerimônia discreta e íntima realizada em Santa Mônica, Califórnia. O casamento aconteceu no auge da pandemia de Covid-19, quando as aglomerações eram estritamente limitadas. Assim, apenas 10 convidados próximos estiveram presentes, seguindo as diretrizes de distanciamento social. Apesar da pequena escala, o evento foi repleto de calor, sinceridade e profundo afeto, refletindo a relação estável e madura que os dois compartilhavam. Para Joachim, que passou grande parte de sua vida adulta sob os holofotes, a natureza discreta da cerimônia representou um retorno revigorante à privacidade e à simplicidade. Mais tarde, naquele mesmo ano, em 16 de agosto de 2020, Dwight e Emily deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, um marco de alegria para o casal e um novo capítulo na vida do lendário artista. Ao se tornar pai aos 60 anos, Joachim expressou profunda gratidão pela experiência, frequentemente se referindo a ela como um dos eventos mais significativos de sua vida. Seu filho trouxe nova inspiração e paz a Joachim, ancorando-o após décadas de turnês, gravações e apresentações constantes. A tranquila felicidade doméstica que encontrou com Emily Joyce representou um terno contraste com seus romances anteriores. Mais públicos, um final digno de um homem cuja vida fora repleta de paixão, arte e a busca incessante por conexão.
Durante anos, os fãs de música country especularam sobre a verdadeira história por trás da complexa relação de Dwight Yoakam com Buck Owens, a figura lendária que ajudou a definir o som de Bakersfield. A amizade entre eles, que misturava mentoria, rivalidade, admiração e, occasionalmente, tensão. Há muito fascina os historiadores da música country. Agora, aos 69 anos, Yoakam finalmente se abre sobre suas experiências com Owens de uma forma que parece ao mesmo tempo sincera e reflexiva. Buck mudou minha vida, disse Yoakam em uma entrevista recente. Mas nem sempre foi fácil estar perto dele. Buck podia ser extremamente durão e não distribuía respeito facilmente. Era preciso conquistá-lo. Yoakam conheceu Owens no início dos anos 80, numa época em que a música country estava se afastando de suas raízes honky-tonk e caminhando em direção a um som mais refinado, dominado por Nashville. Dwight, natural do Kentucky e radicado em Los Angeles, estava se destacando como um artista independente, um tradicionalista com uma pegada rock and roll. Quando ele começou a gravar músicas que ecoavam a energia crua e vibrante dos sucessos de Owens e Don Rich dos anos 60, as pessoas notaram. Owens, a princípio, não sabia bem o que pensar do jovem atrevido, vestindo calças jeans justas e cantando sobre desilusões amorosas nas colinas da Califórnia. Acho que Buck pensou que eu era apenas mais um garoto tentando imitá-lo, lembrou Yoakam. Ele não percebeu, a princípio, que o que eu fazia vinha de um lugar de profundo amor e respeito por tudo o que ele havia construído. Com o tempo, esse respeito se transformou em uma relação de trabalho que definiria uma geração de revivalistas da música country. Em 1988, Yoakam convidou Owens para gravar Streets of Bakersfield com ele, uma canção que Buck havia lançado anos antes, mas que passou praticamente despercebida. A colaboração foi um ponto de virada para ambos. O dueto alcançou o primeiro lugar na parada country da Billboard, dando a Owens seu primeiro número 1 em mais de 15 anos e consolidando Yoakam como um porta-voz da orgulhosa tradição de Bakersfield. Essa música trouxe Buck de volta aos holofotes, disse Dwight. Ela lembrou às pessoas quem ele era e também a ele mesmo. Acho que, de certa forma, ele precisava daquela música tanto quanto eu. Apesar do sucesso, Yoakam admite que o relacionamento deles nem sempre foi tranquilo. Buck era um homem complicado, explicou ele. Ele era engraçado, charmoso e brilhante, mas também podia ser teimoso e reservado. Houve momentos em que tivemos desentendimentos. Ele tinha dificuldade em confiar nas pessoas por causa do que havia passado no mundo da música. Owens havia experimentado tanto o triunfo quanto a traição, desde a perda de Don Rich, seu colaborador mais próximo, até anos de esquecimento em Nashville. Yoakam, por sua vez, muitas vezes lutava para conciliar sua admiração por Owens com o comportamento orgulhoso e, às vezes, distante do homem mais velho. Houve momentos em que eu não sabia qual era a minha posição em relação a ele, disse Yoakam em voz baixa. Um dia ele me chamava de amigo e no dia seguinte se afastava. Acho que era assim que ele se protegia. Ao longo dos anos, Yoakam diz que passou a entender que por trás da aparência rude de Owens, havia um homem que carregava uma dor profunda. Depois da morte de Don Rich, Buck nunca mais foi o mesmo, refletiu ele. Aquela perda o assombrou. Acho que ele dedicou tudo o que lhe restava à música. E quando os holofotes se apagaram, ele não soube o que fazer com toda aquela dor. Quando trabalhávamos juntos, eu conseguia ver lampejos do antigo Buck, o brilho, a paixão, mas também conseguia ver a solidão. O vínculo entre eles se fortaleceu no final da década de 2090, quando Yoakam se apresentava frequentemente no Crystal Palace de Buck Owens, em Bakersfield. Esses shows se tornaram lendários, não apenas pela música, mas pela sensação de história que pairava no ar. Tocar no Crystal Palace com Buck assistindo da coxia foi algo especial, lembrou Dwight. Às vezes ele subia ao palco e cantávamos juntos. Em outras noites, ele simplesmente se sentava com aquele sorriso dele, orgulhoso e divertido. Ele gostava de fingir que não era sentimental, mas dava para perceber que aquilo significava algo para ele. Quando Owens faleceu em 2006, Yoakam sentiu muito a perda. Eu não perdi apenas um herói da música, disse ele. Perdi um amigo, um mentor e uma parte da minha própria história. Nos anos que se seguiram, Yoakam continuou a honrar o legado de Owens, interpretando suas canções, mantendo vivo o espírito de Bakersfield e falando mais abertamente sobre a complexa amizade que tinham. Acho que o entendo melhor agora do que naquela época, refletiu ele. Buck me ensinou que a música não se trata de perfeição, mas sim de honestidade. Trata-se de dizer a verdade, mesmo quando dói.
Isso é algo que levarei comigo para o resto da vida, enquanto Dwight Yoakam relembra sua carreira de 6 décadas. Ele faz isso com gratidão pelo homem que o inspirou a se manter fiel ao seu estilo. Buck Owens me mostrou que não há problema em ser diferente, disse ele. Ele provou que você não precisa ser de Nashville para ser country. Você só precisa ser autêntico. Com essas palavras, Yoakam finalmente revelou a verdade sobre o homem que moldou não apenas sua música, mas sua alma. Uma verdade repleta de respeito, complexidade e amor eterno por uma das lendas mais icônicas da música country.